Bom, sobre ensaio sobre obra de arte, né, na sua reprodução, dentro dessa questão de que hoje... Esse aqui já... A gente vem redescobrindo coisas, e o Walter Benjamin, ele nunca escrevia um ensaio em uma única versão. Ele escrevia um ensaio, ele fazia várias versões do mesmo ensaio. Aconteceu uma coisa muito boa no Brasil, muito curiosa, é que, nos últimos anos, nós tivemos várias retraduções do Walter Benjamin. Eu vou explicar para vocês um pouco, então, o que vocês podem encontrar, porque seria ideal que vocês conseguissem ler o ensaio até a semana que vem. Quem nunca leu, ou quem leu faz tempo, que pudesse reler esse ensaio. Então, eu vou explicar para vocês o que vocês encontram. Então, esse ensaio sobre a obra de arte, que o Walter Benjamin escreveu no exílio, ele escreveu em Paris, ele começou a escrever em 1935, no final de 1935 ele já tinha pronta a primeira versão. O que a gente tem hoje, então? A gente tem a primeira versão alemã do ensaio. Vocês já ouviram falar disso? A primeira versão alemã do ensaio, ela foi traduzida em português no que a gente tem hoje, que são as Obras Escolhidas 1, que foi, acho que, uma das versões que a gente mais leu, que é essa tradução do Paulo Sérgio Rouanet. Essa é a primeira versão do ensaio, que era a versão manuscrita do ensaio. Aí a gente tem uma versão que é a versão intermediária do ensaio, que aí é a versão é o datiloscrito da versão manuscrita, que acabou de ser traduzida, ou foi traduzida muito recentemente nesse livrinho aqui, de 2012, da editora Zucchi, por um professor, um especialista em Walter Benjamin, chamado Francisco Machado, tá? Que é professor da Unifesp, que foi a última versão encontrada. Ela foi encontrada nos arquivos do Horkheimer, se não me engano, nos anos 80, e ela foi publicada nas Obras Completas do Benjamin, em alemão, no 7º volume só, tá? Em 1989. Essa teria sido a versão que o Adorno utilizou para discutir com o Benjamin. Quando o Adorno manda várias cartas, há uma grande troca de cartas entre o Adorno e o Benjamin sobre esse ensaio. Então, era um ensaio que todo mundo sabia que existia, ninguém sabia onde estava, só para vocês terem ideia como é que funciona, né? E ele foi, então, recentemente encontrado. Essa versão do ensaio que eu gostaria de usar. Tá? Eu vou hoje me referir a todas as versões, mas essa aqui eu acho que ela traz notas ao ensaio da obra de arte que não tem na versão do Rouanet. Tá? Não é simplesmente uma correção. Tem coisas que o Walter Benjamin vai mudando. Ele insere notas, às vezes ele transforma notas em trechos do texto. Tá? Esse é todo um trabalho de comparação entre as quatro versões, que eu não vou fazer aqui porque não é o caso, mas que tem vários pesquisadores fazendo, né, de como as 4 versões elas vão mudando e por que elas mudam. Né? Isso tem a ver também com os interlocutores do Benjamin. Então, essa que foi recentemente publicada, acho que é fácil de vocês encontrarem. E é só esse textinho aqui nesse livro, tem umas imagens, é bem bacana. E essa também é a versão que o Walter Benjamin mandou para Moscou. Ele tentou publicar esse texto numa revista russa chamada Das Wort, que era uma revista russa, mas que publicava textos em alemão, e ele também foi negado, eles não quiseram publicar. Acharam o texto do Benjamin uma loucura. Então, esse texto não foi publicado. E esse manuscrito, esse datiloscrito, esse que ele mandou para Das Wort está perdido, ninguém sabe onde está. Bom, aí tem essa versão de 36, que é mais importante no sentido de que foi a única versão publicada em vida do Walter Benjamin, que é a versão francesa do ensaio, que não tem tradução em português, que está nesse livro aqui em francês, chama Escritos Franceses, que são vários ensaios do Walter Benjamin que saíram em francês com, às vezes, tradução do Walter Benjamin, tá? Onde ele ajudou a fazer a tradução. Então, essa foi a única versão que foi publicada em vida. As outras versões ninguém leu, elas não foram discutidas em público. O que é complicado dessa versão? Essa versão, então, ela foi publicada com cortes, e eu vou falar um pouquinho desses cortes, na revista do Instituto de Pesquisa Social, em 1936. Tá? A revista do Instituto de Pesquisa Social, nesse momento, ela era publicada em francês na França. Tá? Essa versão hoje, né, as pessoas os comentadores acusam o Adorno, e principalmente no caso do Horkheimer,
de fazerem um trabalho quase de censura ao texto do Walter Benjamin. Tá? Ela tem várias modificações, mas acho que a mais que chama mais atenção é que toda a apresentação que a gente encontra do texto nas outras versões, que é onde o Walter Benjamin coloca a questão da metodologia dele materialista, simplesmente é cortada pelo Horkheimer. Tá? O que é um dado bastante interessante, né? Quer dizer, o Instituto de Pesquisa Social, nesse momento, também vive todo mundo era perseguido, todo mundo poderia ser perseguido. Então, por exemplo, o marxismo era uma coisa que não poderia ser publicada numa revista, a palavra marxismo, porque, senão, eles iam sofrer. Então, tudo isso tinha que sofrer vários tipos de negociações. Né? Os textos deviam sofrer vários tipos de negociações para serem publicados. O Walter Benjamin foi a única que ele conseguiu publicar. Ele ficou feliz, porque o Walter Benjamin, depois que ele foi para o exílio, ele conseguiu publicar muito pouco. Toda aquela carreira de crítico literário que ele tinha na Alemanha, né, ele continua escrevendo na França, mas ele não consegue atingir, de forma alguma, uma posição de destaque no debate crítico francês. E ele vive um pouco na situação de um exilado mesmo. Tá? Então, ele fica muito feliz, óbvio, de ver o texto dele publicado, porque ele não conseguia quase publicar os textos dele. Mas, por outro lado, ele fica extremamente irritado por causa dos cortes que essa versão traz. Tá? Então, é uma versão interessante para a gente ler, mas tem sempre essa questão de que é uma versão que foi censurada, que sofreu cortes. Então, quando vocês um dia se encontrarem com ela, vocês têm que ter um pouco isso em mente. E esses cortes não são poucos, né? Então, esses cortes tiram essa questão da base metodológica do ensaio, quando o Benjamin faz toda a questão de como ele vai fazer, ele pretende utilizar, né, no campo da análise da cultura, a ideia de superestrutura e infraestrutura do Marx, né, para, enfim, observar as tendências evolutivas da arte nas atuais condições produtivas. E aí o que é importante dizer, que era outra palavra que tinha que ser evitada, que não podia ser dita, era fascismo. Essa palavra também não poderia estar escrita no ensaio. Então, em nenhum momento, essa versão em francês tem a palavra fascismo. Eles chamam fascismo de forças totalitárias. Tá? Porque também é outra forma de negociação que o Benjamin teve que fazer para publicar o ensaio. E olha, a gente está falando tudo isso de intelectual de esquerda. Né? A gente está falando do Instituto de Pesquisa Social, que geralmente é visto como, né, a escola de Frankfurt. Então, essa outra parte também é toda cortada. Os conceitos seguintes, novos na teoria da arte, distinguem-se dos outros pela circunstância de não serem de modo algum apropriáveis pelo fascismo. Em compensação, podem ser utilizados para a formulação de exigências revolucionárias na política artística. Essa também passagem é toda cortada desse texto. Mas esse texto traz umas notas interessantes que aparecem, por exemplo, nessa versão. Enfim, tem uns entrecruzamentos. E a última versão, que o Benjamin, teoricamente, teria trabalhado, alguns dizem até 1939, que eu estou colando aqui 38, que é a terceira versão alemã, que foi a que se tornou mais conhecida, que foi a primeira a ser publicada em alemão em 1955, num volume organizado pelo Adorno. Ou seja, de certa forma, o Adorno escolheu publicar essa versão. Tá? Foi uma escolha do Adorno publicar essa versão do ensaio. E depois isso também ele foi muito criticado por causa disso. Essa versão foi a que foi traduzida no Brasil nos anos 60 e que foi publicada posteriormente nos Pensadores. Que vocês vão ver que a versão dos Pensadores ela é bem diferente da versão da obra de arte. E ela foi publicada recentemente nesse volume aqui, que eu não sei se vocês conhecem, que saiu em 2012 também, o mesmo ano da tradução do Francisco. É muito curioso como essas coisas começaram a sair de novo, né? Que é esse volume da Contraponto, que tem, então, uma... Ah, é? Boa. Então vai ser bom, porque vão começar a publicar tudo. Porque acho que a 34 tinha os direitos do Walter Benjamin. E agora não precisa mais. O que é estranho, por exemplo, é que republicaram essa versão que estava nos Pensadores com uma nova tradução, sem se fazer nenhuma referência às traduções anteriores. Tá? Então, o que está trazido aqui de novo é essa versão dos Pensadores. O que é interessante desse volume, na verdade, é porque ele traz um estudo desse professor alemão, Ditlev Schottker,
ele fez uma genealogia do texto sobre a obra de arte, ele fez um comentário, parte por parte, do texto sobre a obra de arte, que é um volume em alemão, da Zurkamp. E a edição brasileira juntou a esse texto 2 textos muito interessantes sobre o Benjamin, que a gente só conseguia em inglês, que é um texto da Miriam Hansen, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é uma teórica do cinema muito boa. Ele escreveu textos muito bons sobre o Benjamin. Esse texto ele foi, acho que, originalmente publicado na revista Oktober, tá? Que é uma revista de arte. Eu vou falar um pouco desse texto na próxima aula, porque ela faz uma leitura muito interessante da questão do cinema e da experiência no trabalho do Walter Benjamin. E um texto da Susan Bookmore, que também foi publicado no Oktober, então, é uma revista de arte, né, de teoria da arte, que chama Estética e Anestética, uma reconsideração da obra de arte de Walter Benjamin. Esses 2 textos que, enfim, para quem estudava o Benjamin, eles já eram um pouco bem conhecidos e eles nunca tinham sido traduzidos. Eu acho que eles são 2 textos que ajudam a repensar toda a questão do texto sobre a obra de arte, para além do que aquilo que a gente fica sempre repetindo e fica sempre ouvindo. Tá? Então, esse volume vale por esses 2, acho que mais por essa fortuna crítica, por esse comentário crítico sobre a obra de arte, traz parte das cartas que o Adorno trocou com o Benjamin. O Adorno criticou muito, né, esse texto do Walter Benjamin, na verdade. E a teoria estética do Adorno tem ainda passagens, né, que são ainda a contraposição dele a essa ideia, as ideias do Benjamin nesse texto. De certa forma, também esse texto marcou muito o pensamento do Adorno e depois o que ele vai desenvolver sobre a questão da indústria cultural. Então, esse livro vale por isso. Assim, ele é um livro bem interessante de se comprar. Não tanto pela tradução, mas mais por esses textos críticos. Bom, tudo bem? Então, hoje, como eu não tinha definido, não tinha passado para vocês exatamente qual é a versão do texto que eu ia usar, eu vou um pouco, então, selecionei uns trechos do texto do Benjamin para a gente começar a entender esse trabalho do Benjamin. E aí eu escolhi o Benjamin nessa versão daqui, vocês vão ficar quase loucos, que é a 3ª versão em alemã. Ele coloca essa epígrafe, que é esse texto do Valéry. Vamos ler esse texto um pouco do Valéry. O Valéry, é interessante, o Benjamin, outro dia até a professora Jeanne-Marie Gaguen-Eban, que é uma grande especialista no Benjamin, o Valéry foi um dos escritores que o Benjamin mais leu em vida, e que ele constantemente cita, e que valeria talvez uma tese de doutorado, fazendo essa comparação entre os escritos sobre arte do Valéry e os escritos do Benjamin, né? Então, ele cita essa página do Valéry, que eu vou ler em voz alta, que é a epígrafe, então, da 3ª versão da obra de arte. As belas artes e seus diferentes gêneros datam de um tempo bem diferente do nosso, no qual o poder dos homens sobre as coisas e sobre suas relações era insignificante em face do que possuímos hoje. O extraordinário crescimento que os nossos meios experimentam em suas habilidades de adaptação e precisão impõe significativas mudanças, em futuro próximo, à antiga indústria do belo. Em todas as artes, há um aspecto físico que não pode mais ser considerado ou tratado como no passado, pois não pode mais se furtar aos efeitos da ciência e da praxis moderna. Matéria, espaço e tempo não são mais o que eram há 20 anos. Inovações tão colossais que alteram o conjunto das técnicas artísticas acabam por influenciar a própria invenção e talvez terminem por modificar da forma mais extraordinária o próprio conceito de arte. Bom, esse texto do Valéry, que é tão rico, né, que traz essa reflexão sobre a importância ou a importância determinante que a técnica, que as novas técnicas vão ter para um repensar num conceito de arte, né, que o Valéry traz dentro da problemática que é dele, mais ligada à poesia, é exatamente o que o texto do Walter Benjamin vai fazer, é exatamente esmiuçar como isso acontece. Vocês entenderam? Dá para entender qual é o problema do Valéry, né? Quer dizer, o Valéry está dizendo o seguinte: não é mais possível a gente pensar um conceito de arte a partir
do que, a partir das mudanças, das modificações técnicas, e o Valéry aqui não está usando nenhum tipo de jargão marxista, né? Ele está falando isso fora, sem utilizar um jargão marxista, ou materialista, diremos assim. Ele está dizendo, então, que as modificações na técnica, que a gente chama de técnica, a gente está pensando na questão da produção da obra de arte, a forma como se produz a obra de arte, que isso vai fazendo que a gente repense o conceito de arte. Quer dizer, é exatamente o que o Walter Benjamin está pensando, quer fazer. É exatamente a mesma intuição que o Walter Benjamin tinha, na mesma época que o Valéry, quer dizer, ou antes ou depois, mas, enfim, é essa questão um pouco a história, pensar como mudanças técnicas podem influenciar na própria ideia que a gente tem de arte, ou aquilo que a gente chama de obra de arte. Então, nada mais... o Valéry sendo um poeta, quer dizer, nada mais... é isso exatamente que o Walter Benjamin... Essa vai ser o que o Walter Benjamin vai procurar no texto sobre obra de arte, pensar como isso acontece. O Valéry tem esse site, o Walter Benjamin vai... Não que o Valéry tenha... Não acho que o Benjamin tenha partido do Valéry isso. Já estava no Benjamin, a gente vai ver isso também. Mas é isso que ele vai... É isso que essa ideia que o Valéry dá aqui que o Benjamin vai tentar desenvolver no texto sobre obra de arte. Deu para entender qual é a questão? Qual é o mote, né, do texto? Esse é o mote principal do texto. Tá? Então, assim... Então, seguindo o que seria então essa intuição do Valéry, porque o Valéry ele não vai esmiuçar isso, né, ele não vai transformar isso num estudo, né, mais aprofundado, o Benjamin irá tentar entender como as novas condições, e aí usando mais um jargão marxista, materiais de produção das obras de arte, o que o Valéry chamou de aspectos físicos, tornam caducos conceitos ligados à definição da arte que até então julgaremos eternos e imutáveis. Tá? Porque até hoje isso não é difícil de dispensar. A gente tem uma ideia de que a arte, com o nosso conceito de arte, é algo imutável, algo eterno. E o que o Walter Benjamin vai mostrar que o Valéry está falando aqui, não. Que a nossa definição do que é arte ela é uma determinação histórica. Então, só assim, né, só fazendo isso, o Benjamin poderia atingir seu objetivo, que ele expressa da seguinte maneira, numa carta de outubro de 1935, que ele escreve ao Horkheimer, falando do texto sobre a obra de arte. Ele vai dizer que, que essas reflexões, estou citando o Benjamin, essas reflexões sobre a obra de arte tentam dar uma forma verdadeiramente atual aos problemas da teoria estética, e isto partindo do seu interior, ou seja, evitando toda relação não mediatizada com a política. Essas observações, que não se referem quase em parte alguma a materiais históricos, não são muito longas, mas elas têm apenas um caráter de princípio. O que me interessa pegar nessa citação, nesse trecho que o Benjamin escreve ao Horkheimer, explicando qual é o objetivo, né, do texto sobre a obra de arte, é que ele vai dizer isso, que ele, através dessa análise da nova forma de produção material da obra de arte, ele vai chegar numa relação não mediatizada, ele vai evitar uma relação não mediatizada com a política. Isso quer dizer o quê? Que o Benjamin vai tentar tirar dessa evolução das técnicas artísticas uma nova relação da arte com a política. Deu para entender? Mas isso ele tem que fazer a partir de um ponto de vista material, a partir de um ponto de vista de uma análise material da própria obra de arte, ou da produção da obra de arte na modernidade. Tá? Então, um pouco isso também já vai dando ideia da relação do Walter Benjamin, que o Walter Benjamin vai estabelecer entre estética e política. Tá? Deixa eu falar isso um pouquinho mais para frente. Outra coisa importante que ele diz aqui, que essas teses da obra de arte elas têm um caráter de princípio, ou seja, elas não pretendem ser uma poética fechada, uma prescrição, elas têm caráter de princípio. É isso que eu falei para vocês. Muita gente lê esse texto como se fosse quase uma poética, regras, né? E, na verdade, eles são princípios. Bom, então, desde o início, trata-se para Benjamin de entender como mudanças localizadas na infraestrutura acarretam a crise de conceitos teóricos que só podem ainda ter validade como ideologia,
No caso, o que ele vai se referir aqui é a ideologia do fascismo. Só assim a mesma crítica consegue pensar, a partir do interior, uma função política para a arte. A novidade é que os novos conceitos surgidos dessa análise seriam potencialmente inapropriáveis pela estética fascista. É isso que o Walter Benjamin vai dizer. E serviriam à elaboração de exigências revolucionárias. Logo, o advento do fascismo é fundamental para a compreensão desse texto também. Agora eu perdi aqui. Para a compreensão desse texto. Isso eu estou querendo dizer o quê? Que o texto tem a primeira parte, que é a apresentação, e a última parte, que é a conclusão. A primeira parte, que é a apresentação do texto, vocês vão ler durante essa semana. Vocês vão ver que é uma apresentação. Primeiro, o Benjamin dá esse enquadramento teórico do projeto dele, que ele finca ali no materialismo. E, no final, o plano de fundo disso tudo é o fascismo, é a luta contra o fascismo. Tá? Então, também não é possível ler o texto da obra de arte sem ter em conta esses dois polos, que, na verdade, também todo o texto é uma tentativa de luta contra o fascismo. Tá? E contra aquilo que o Walter Benjamin entendia como a estetização da política, tal como ela é realizada pelo fascismo. Então, diríamos assim que esses são o enquadramento teórico do texto. Então, de um lado você tem, então, essa questão do materialismo, e, por outro lado, você tem, então, esse fantasma do fascismo, que é contra o qual o Walter Benjamin vai estar lutando. Então, também se costuma também ver esse texto um pouco como um manifesto. Né? E muitas das afirmações radicais que o texto trazem dão ideia também dessa luta, porque ele pretende ser uma luta contra o fascismo. Ele pretende ter esse caráter também de manifesto. Deu para entender isso? Ele é quase também um manifesto de vanguarda, se a gente for pensar, esse texto do Walter Benjamin. Tá? Ele também pretende uma função política, apesar de ele não ter conseguido, porque publicou em francês, e, quando foi publicado, o texto não teve uma grande discussão em torno dele. Tá? Então, esse é o plano político do trabalho, vou dizer assim. Bom, um breve parênteses para a gente entender o que o Walter Benjamin está entendendo como uma teoria materialista. Aí eu vou puxar um pouquinho para o lado da filosofia. Quando o Walter Benjamin utiliza esse termo, teoria da arte materialista, ele está utilizando esse termo no sentido da teoria crítica, e aí ligada realmente à tradição da escola de Frankfurt. Tá? O que isso quer dizer? Qual a diferença da teoria tradicional com uma teoria crítica? Tá? Quer dizer que, aí eu vou tomar emprestado uma formulação do professor Marcos Nobre, onde ele explica o que define, o que diferencia a teoria tradicional da teoria crítica. Ele vai dizer que, para a teoria crítica, não cabe a teoria limitar-se a dizer como as coisas funcionam, o que faz a teoria tradicional, mas sim analisar o funcionamento concreto das coisas à luz de uma emancipação, ao mesmo tempo concretamente possível e bloqueada pelas relações sociais vigentes. Ou seja, não basta a teoria realizar o diagnóstico de uma situação do presente. Né? Não é isso que visa uma teoria crítica, simplesmente fazer um diagnóstico. Ela pretende também estabelecer os prognósticos de uma situação vindoura, que já existe em potencial nas relações sociais concretas, mas em sua forma bloqueada. Neste sentido, Benjamin irá claramente tentar transpor para o âmbito da esfera artística a análise de Marx sobre a lógica estrutural do capitalismo, buscando em seu interior as bases para uma possível emancipação. O que eu estou querendo dizer com isso? Também tem que se ler esse texto do Benjamin dentro dessa chave da teoria crítica, porque, como todo escritor de esquerda naquele momento, o Walter Benjamin também está pensando na questão da emancipação, que é um horizonte que hoje a gente também um pouco se perdeu, né, na prática crítica. Diremos assim, qualquer prática crítica, tanto literária, enfim, a gente pode até discutir o que seria o horizonte hoje de uma emancipação. Mas, para um escritor como um Benjamin e para os escritores da escola de Frankfurt, quer dizer, a questão da emancipação estava ali como plano de fundo, né? Quer dizer,
não basta, então, você fazer análise da obra de arte e mostrar como ela funciona. Você tem que pensar como ali existem elementos de negatividade em relação ao capital, ou à forma de produção materialista, que, de certa maneira, estão bloqueados, mas que já estão lá em germe. Isso é o que a gente define, então, como um pensamento dialético, né? É você conseguir ver, dentro da estrutura, no caso do capital, da produção capitalista, os germes da superação dessa própria produção, né? Então, a teoria crítica tinha que também apontar onde era possível ter esses germes e por que ele estava bloqueado. E sempre pensando na questão da emancipação. Também é importante ter em vista por quê? Porque quando o Benjamin ia fazer uma aposta no cinema como sendo a arte da emancipação política, e que hoje para a gente até parece um pouco ingênuo o que ele fala sobre o cinema, quer dizer, ou até um pouco incompreensível, como é que ele pode ter pensado que, de certa maneira, o cinema, né, como forma de arte reprodutível, conseguiria desbloquear, né, ser um agente desbloqueador dessas forças, dessa negatividade, né, que estava presente ali na nossa realidade já de produção capitalista. Quer dizer, quando a gente vê isso como uma certa ingenuidade, mas a gente tem que pensar que o Walter Benjamin está pensando em prognósticos também. Tá? Que ele não está pensando só em fazer uma descrição do presente, mas ele está tentando ver aquilo que no presente podia ser uma força para a superação do próprio presente. Então, isso quer dizer o quê? Que o pensamento dialético, o famoso pensamento dialético, a dialética, e que, no caso do Walter Benjamin, é quase que a gente chama de uma dialética em contradição, ela está em operação no texto do próprio Walter Benjamin. Isso dificulta um pouco a leitura, porque faz com que, às vezes, ele afirme coisas que parecem contraditórias. Tá? E faz com que o texto também possa ser lido de vários pontos de vista. Deu para entender? Eu estou fazendo todas essas questões metodológicas, eu acho que isso vai facilitar quando vocês forem ler o texto. Tá? Bom, agora, esse tema não é novo para o Benjamin. Né? Não é a primeira vez que o Benjamin vai tratar dessa questão de uma teoria da arte materialista. Tá? Então, o Benjamin já havia tentado algo parecido, né, em pensar uma teoria da arte materialista que apontasse um pouco a questão da importância que a produção tem, né, ou a técnica da arte, que é no caso, é a produção da própria obra, tem para a compreensão do próprio conceito de obra e da relação que isso tem com uma possível ação política da própria obra. O Walter Benjamin já tinha feito isso num texto que é famoso, que é o Autor como Produtor. Vocês conhecem esse texto? Esse texto é de 34, desculpa. E, na verdade, ele é uma conferência que o Walter Benjamin realizou no Instituto para o Estudo do Fascismo. Tá? E cuja recepção positiva, né, nesse momento dessa conferência, um pouco teria levado o Benjamin a desenvolver mais profundamente essas teses na obra de arte. Tá? Então, a recepção positiva que o Benjamin teve daquelas ideias do autor como produtor fizeram um pouco como ele investisse no texto sobre a obra de arte. Ele já anuncia, de certa forma, mais ligado ao âmbito da literatura e do teatro, né, o pensamento que vai ser desenvolvido no texto sobre a obra de arte. Ele coloca nesse texto, então, essa questão que, de certa maneira, eu coloquei um pouco com o Beuys e a Mira aí no começo, que é a dicotomia entre a autonomia do escritor, né, a autonomia do escritor burguês, né, para usar um termo que o Walter Benjamin se utiliza no texto, e a heteronomia do escritor progressista, do escritor de esquerda. Ou seja, então, essa decisão que parece sempre que o intelectual, naquele momento, teria que tomar. Ou ele era um escritor autônomo, ou seja, livre para fazer as suas experimentações, ou ele era um escritor progressista, um escritor engajado. Né? Essa era a grande questão da época. Né? Como, na verdade, ser um intelectual e como escrever, e qual é o papel do escritor na luta também, né? Nessa luta política. Esse era o problema da época. Então, ele coloca essa dicotomia, o Walter Benjamin, ou seja, que a dicotomia, em outras palavras, por um lado, a qualidade da obra de arte ou
a tendência política correta da obra de arte, né? Ou o escritor toma um partido pela qualidade da obra de arte, ou o escritor toma um partido pela tendência política correta da obra de arte, né? Como se isso fossem duas coisas excludentes e contraditórias, tá? Então, ele vai tentar um pouco superar essa dicotomia a partir, então, dessa introdução dessa ideia de técnica, que ele vai chamar aqui da técnica literária, no caso desse texto. Tá? Vai ser a partir da análise, então, da técnica que ele vai tentar superar essa dicotomia. Não é nem superar, na verdade, é mostrar como, para ele, para o Walter Benjamin, isso é uma falsa dicotomia. Não existe uma dicotomia aqui, para ele, Walter Benjamin. Tá? Bom, a tese que ele pretende provar, ela é colocada da seguinte maneira. Esse texto está publicado no Obras Escolhidas 1, então eu estou citando aqui a tradução do Obras Escolhidas 1, página 121. Ele vai dizer o seguinte: pretendo mostrar-vos que a tendência de uma obra literária só pode ser correta do ponto de vista político quando for também correta do ponto de vista literário. Isso significa que a tendência politicamente correta inclui uma tendência literária. Acrescento imediatamente que essa tendência literária e nenhuma outra, contida implícita ou explicitamente em toda a tendência política correta, que determina a qualidade da obra. Bom, então essa antiga dicotomia que a gente poderia traduzir em termos que o Walter Benjamin vai usar nesse texto também, que é a relação entre forma e conteúdo da obra de arte. Acho que isso fica mais fácil de entender se a gente pensar nessa questão da forma e do conteúdo. Né? Forma, para ele, então, aqui ele transforma na ideia de uma tendência literária, e o conteúdo, então, seria ligado a essa questão da tendência política. Né? Essa é uma dicotomia, essa é uma discussão tradicional na história da estética. Essa é uma discussão das mais tradicionais na história da estética, essa relação entre forma e conteúdo. Né? E que ainda também, se a gente for pensar, é algo que é muito utilizado hoje para se pensar a obra de arte, né? Para se pensar a crítica da obra de arte. Né? Então, o que o Walter Benjamin está dizendo aqui é que não existe uma separação entre forma e conteúdo. Né? Porque, em outras palavras, um pouco que ele vai defender nesse texto é: se a forma, que ele chama de tendência literária, é uma tendência em si progressista, o conteúdo da obra vai ser progressista. É um pouco essa a relação que ele faz nesse texto. Ou seja, não há uma obra que seja progressista do ponto de vista do seu conteúdo ou da sua tendência política, que não seja também progressista do ponto de vista do seu arranjo formal. Já que a técnica será o conceito do qual ele abre mão para superar esse que, no fundo, será uma falsa dicotomia. Para ele, cabe, antes de tudo, ao crítico materialista observar como a técnica literária de uma obra se insere no interior das relações literárias de produção de uma época. Ou seja, Walter Benjamin vai criticar, nesse texto, isso é muito interessante, a aparência revolucionária de alguns movimentos, e aqui eu cito um dos mais conhecidos, que é a nova objetividade. O Walter Benjamin, nesse texto, faz uma crítica à nova objetividade, para aprontar em Brecht. Brecht vai ser sempre assim o modelo exemplar desse artista que ele defende como esse artista realmente progressista, o intelectual que tem clareza sobre sua função de produtor e que não se contenta em lutar ao lado do proletariado. Quer dizer, o Brecht não está lutando ao lado do proletariado, mas antes ele busca modificar o aparelho produtivo através da sua técnica teatral, diríamos, entre aspas, com vistas à emancipação das classes que estão subjugadas.